Assalamu alaikum. Há uns dias atrás me encontrei com alguns sheikh e esses, abençoados seja, me sugeriram alguns assuntos para a gente fazer os vídeos. Falaram, entre as histórias, podia fazer alguns vídeos didáticos que muitos irmãos precisam ou irmãs. E hoje escolhi para vocês, atendendo esse pedido, a ablução. Como fazer a ablução? E para não rodar muito, fomos direto na fonte, no profeta sallallahu alaihi wasallam, como ele faz a ablução, ou como ele fazia. Quando foi perguntado como se faz a ablução, ya Rasulullah, ele chamou o Anas, o servente dele, radiyallahu anhu, e falou para ele, traga-me água. Trouxe água para ele, e ele começou a jorrar água para ele, lavando as mãos, primeiro os punhos, as mãos até os punhos, intercalando os dedos. Quem tem anel, só afastar o anel um pouquinho, lava no lugar e devolve. Depois a boca 3 vezes, depois o nariz, colocar com a mão direita e suar com a esquerda. Depois o rosto, respeitando os limites do rosto, também 3 vezes. Depois lavar as mãos até os cotovelos 3 vezes, sempre caprichando um pouco mais para não sobrar nada de talvez duvidoso. E sempre começando com a direita, depois a esquerda, 3 vezes. Depois com a mão úmida, a gente passa na cabeça. E com a mão úmida de novo, passar nas orelhas por dentro e por fora. Depois lavamos os pés, começando com a direita também, até o tornozelo. 3 vezes. Ou pode ser até uma vez. Caprichando no meio dos dedos, intercalando os dedos também dos pés. Aí perguntaram para o profeta sallallahu alaihi wasallam, que benefício que nós temos dessa ablução? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para eles assim, muito bom o benefício. Qual de nós que não tem os pecados que acontecem sem querer às vezes do dia a dia? Quando você faz a ablução, das suas mãos começa a jorrar, junto com a água, seus pecados caindo, do seu nariz, do seu rosto, de todos os órgãos, cai os pecados. E se sobrar no final um pouco de pecados depois da ablução, quando você for fazer a sua oração, os anjos colocam esses poucos pecados que sobraram na sua cabeça, e cada movimento que você faz cai um pouco. Quando você faz Salamu alaikum wa rahmatullahi para encerrar a reza, volta como se estivesse recém-nascido, puro e limpo, sem nenhum pecado. Isso evitando os pecados grandes, lógico. Há um tempo atrás, foi inventado na Europa uma câmera, igual ao microscópio, que vê, às vezes, coisas escondidas, muito profunda, muito forte essa câmera, para ver em nossa volta o que nos acompanha no nosso dia a dia, e viram que cada um ser tem tipo arco em volta dele anda junto 7 cores. 7 cores que andam junto com qualquer ser. E junto desses 7 cores tem a cor azul, que é a mais perigosa, que ela é causadora do olho gordo. Temos que ter muito cuidado, porque o olho gordo ele mata. Se a gente não ter cuidado, ele mata. Então por isso qualquer um deve ter cuidado e falar sempre Masha'Allah, quando olha e se espanta com suas coisas e com as coisas dos outros, fala Masha'Allah la quwwata illa billah, para não atingir, até suas coisas você pode atingir com o olho gordo. Então para não atingir, nunca esquece de falar Masha'Allah la quwwata illa billah, para não deixar ninguém acontecer alguma coisa. No caso do muçulmano, essas luzes, essas 7 luzes que acompanham, fizeram o teste antes da ablução, porque eles viram que na ablução tem alguma coisa diferente. Era normal, igual a qualquer outra pessoa, mas depois da ablução, essa luz aumenta muito. Então, como se fosse a ablução, como se fosse algo que ilumina, algo que fortalece essa luz. E essa luz, em geral, as outras cores, ela protege o ser humano. No entanto, o muçulmano tem, além disso, tem al-hala wal-hala, assim que os nossos sábios falaram. Al-hala, ela tem quer dizer, sobre as recompensas mundanas, das coisas mundanas que você tem de proteção, entre elas, essas cores. E al-hala é a proteção e te acompanha no dia do juízo final. Olha que benefício, que coisa linda que acontece com a gente no dia do juízo final.
Quando você vai passar pelo Sirat, muitos muçulmanos, todos os muçulmanos conhecem Sirat, a senda reta. Lógico, a gente sabe que ele passa em cima do fogo do inferno. E o fogo do inferno foi incendiado pelos anjos 1000 anos até ficar amarelo. E mais 1000 anos, vermelho, desculpa. E até mais 1000 anos até ficar branco. E mais 1000 anos até ficar preto. E ele é preto mais forte do que a noite. Não dá para enxergar nada. Quando você passa pelo Sirat em cima dele, depende dos seus atos, depende das coisas que você faz, você tem uma luz que acende e apaga. Inclusive tem um versículo na Surah Al-Baqarah que fala sobre isso, né? Acende e apaga, e a fraquinha é como se fosse o tamanho dessa luz, igual o dedão do pé. Igual vela, mais ou menos. De vez em quando apaga, aí a pessoa senta, para quando apaga. Outras pessoas vai como se fosse a lua no início do mês. Melhora um pouco. Outras pessoas como se fosse a lua cheia. Ilumina bastante o seu caminho. Essas pessoas beneficiadas, que têm bastante coisas boas que fizeram. E outras pessoas como se fosse a luz do sol, mais ainda, que ilumina. E mais outras pessoas, melhor de todos mesmo, aquelas que quando estão passando em cima do inferno, de tão preto e escuro que as outras comuns não enxergam, quando está passando essas pessoas que é cheias de luz, como os sábios, como os mensageiros, como os shuhada, tudo, o fogo do inferno fala a muslim, o ser rápido, apressa porque a sua luz está acabando com a minha escuridão. Subhanallah, subhanallah. Eu rezo para que todos nós sejamos desse tipo de pessoa, que a nossa luz seja tão forte que quase que ele apaga, no caso, o conforto do inferno, que é preto daquele jeito, é a natureza dela. Se a gente iluminar bastante, subhanallah, ela se incomoda. Espero que todo mundo seja assim. Todos nós, inshallah. Venha, faça suas obrigações, faça a sua ablução perfeita, da forma certa, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, assim que eu fiz, e assim que a ablução, como eu fiz e todos os outros profetas antes de mim fizeram. Que Allah abençoe todo mundo e ilumina todo mundo para fazer isso sempre da forma certa, da forma que o nosso mensageiro, alayhi salatu wassalam, ensinou, inshallah. Fazer sempre a ablução certa como ele fez e fazer a oração. Inshallah, no próximo vídeo a gente fala sobre a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não esquece de divulgar, não esquece de suplicar para você e para mim e para todos os irmãos muçulmanos, porque a súplica de um muçulmano para outro é aceita. Suplica, não seja mais duro, então, e divulga esse vídeo para que todo mundo comece a, inshallah, rezar e fazer a ablução da forma certa. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.